Se está difícil caminhar nesses dias por conta da incredulidade, por conta da maldade que acontece muitas vezes neste mundo, eu acredito que você precisa ouvir a mensagem que eu tenho a trazer a você hoje. O Jeremias está vivendo num cenário do qual ele está anunciando a um povo que está prosperando, a um povo que está crescendo, a um povo que está fluindo a vida deles. Judá achava que estava tudo bem, eles estavam prosperando, eles estavam plantando, semeando, eles estavam crescendo, a vida deles estava indo bem e assim eles achavam que jamais perderiam essa paz que estavam vivendo. E o Jeremias, ele estava até inclusive por falar as palavras de Deus, por anunciar a vontade de Deus, por avisá-los sobre a ira que estava chegando, sobre o inimigo babilônico que chegaria e levaria-os em cativeiro. E o Jeremias, quando traz esses alertas, ele é tido como um homem mau, ele é mal visto pelas pessoas. O povo de Judá, ao invés de dar crédito às palavras de Jeremias, é o contrário. Eles inclusive até queriam matar o Jeremias, queriam tirar o Jeremias, deixar o Jeremias de escanteio. E quando um pregador, uma pessoa de Deus que anuncia a palavra, nós temos que dar bastante atenção, porque eu acredito, e biblicamente falando, a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus se revela para nós à medida que o Espírito Santo nos faz entender aquilo que é pregado. E as pregações de Jeremias, além de ter um cunho, uma tristeza, sabendo que eles estariam sendo entregues na mão do inimigo, e havia orações de Jeremias em favor do povo, mas este povo era um povo que estava totalmente contrário à vontade de Deus. Então levanta-se uma conspiração tentando tirar o Jeremias de escanteio, com a intenção de que as profecias e as palavras de Jeremias, elas fossem invalidadas, invalidando o pastor, invalidando o profeta. Então veja, é mais fácil a pessoa deixar de ouvir o pregador, deixar de ouvir a pregação, é mais fácil ela não dar crédito àquilo que é pregado, que assim então ela vai estar imune, né? Eu lembro de uma vez que eu atendi um jovem ainda, começando na vida. Ele disse: pastor, eu fiz um cartão de crédito e nesse cartão de crédito eu fiz algumas contas, mas como eu não tinha dinheiro para pagar, porque eu gastei demais, eu só apaguei o aplicativo e agora está tudo certo. Eu falei: negativo, você pode ter apagado o aplicativo, mas você continua endividado. Você pode eliminar a pregação, você pode eliminar o pregador, você pode eliminar a igreja, a verdadeira igreja de Cristo. Você pode desprezar o quanto você quiser, mas vai chegar um momento que a consequência, ou seja, a resposta da palavra, a resposta daquela pregação vai vir até você. Você pode fugir o quanto você quiser, você pode achar que está bem como você está levando sua vida, você pode considerar na sua mente que está tudo certo. E eu não vou aqui achar que você não queira aprender de Deus, mas muitos, quando a palavra é pregada, ela acha que é para a mãe, é para o pai, é para o marido, é para a esposa, mas nunca ela vem para você. Então, olha o que acontece com Jeremias. Capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1. Vamos fazer o seguinte, para a gente poder aproveitar o tempo. Eu quero fazer a leitura com vocês hoje na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Assim simplifica a leitura até mesmo para você ouvir. Vai passar na tela para você. Pode pôr na tela, por gentileza. Diz assim, o Jeremias fazendo uma oração a Deus. Ele começa: ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? A pergunta de Jeremias é muito direta. Ele fala: Senhor, olha,
eu sei que se eu tentar, de alguma maneira, como está escrito aqui mesmo na Ferreira de Almeida, se você está com a sua Bíblia aberta e você está usando a tradução Ferreira de Almeida, vai estar escrito assim, ó: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, num momento de discutir um assunto. Contudo, falarei contigo os teus juízos sobre a justiça do Senhor. Por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal e aleivosamente? Então a pergunta é: Senhor, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus que eu tenho certeza que qualquer coisa que eu tente procurar, achar que esteja eu certo e questionar ao Senhor, eu sei que eu vou estar errado. Então, na oração de Jeremias, ele fala: Senhor, eu quero te perguntar algo porque eu estou sofrendo com isso. Vendo que aquelas pessoas que não são tão fiéis, aquelas pessoas que não oram, que não buscam a Deus, aquelas pessoas que não se consagram, aquelas pessoas que não dão valor às tuas palavras, por que essas pessoas elas estão trabalhando e prosperando? Por que essas pessoas elas estão melhores? Por que a terra delas é tão próspera? Por que a justiça no Senhor, sabendo que essas pessoas maldosas fazem tantas coisas erradas e se dão bem em tudo que fazem? E vamos falar bem a verdade, vamos ser sinceros, quem nunca teve essa pergunta no coração para Deus? Quem nunca pensou desse jeito? Puxa, pastor, eu me consagro, eu busco a Deus, eu levo uma vida casta, modesta, segundo as Sagradas Escrituras. Eu vivo uma vida honesta, eu vivo uma vida, pastor, que olha, na verdade, algumas pessoas, elas olham para si e pensam que só faltam asas para ela. Sabe o que quer dizer? Só falta uma asinha de anjo para ser tão perfeita. E o Jeremias, ele mesmo andando com Deus, sendo um dos maiores profetas que nós vemos na Bíblia, tão usadíssimo por Deus, um homem tão batalhador pela fé, pela palavra do Senhor, nós vemos que ele está ali: puxa, Senhor, eu faço tudo certo, eu caminho contigo, eu luto ao seu lado, mas estou vendo que aquele que não faz o que é correto está prosperando, e eu estou aqui, ó, o que está acontecendo com a gente? Então veja que essa pergunta não é só sua, desde os pastores, profetas, todos têm essa dúvida. Por que os maus conseguem chegar à nossa frente? Está lá em Eclesiastes, se não me engano, me falha a memória, eu acredito que seja Eclesiastes 12, se for pode até colocar para nós, a Bíblia fala que não é dos ligeiros a vitória da corrida, não é dos fortes a vitória. Nós temos que aprender, irmãos, que não tudo aquilo que parece ou que eu imagino que seja é aquilo que tem que ser. Então Jeremias faz essa pergunta a Deus e nessa pergunta ainda haverá resposta. Ele continua falando, né? O versículo é o 2, pode deixar na NTLH mesmo, tá bom? Pode colocar na tela. Diz assim o versículo 2. Pode deixar na NTLH, só muda rapidinho aí. Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Então o Jeremias, ele descreve assim: ó, Senhor, eu vou falar a verdade, eu tenho visto que essas pessoas, elas estão prosperando, só que elas falam bem do Senhor. Elas dizem que amam a Deus, mas o coração delas é totalmente diferente. As atitudes deles são diferentes do que a boca deles fala. Já viu aquelas pessoas que dizem amar a Deus, que diz que ama tanto a Deus, que faz tudo pelo Senhor, mas quando ela precisa demonstrar as atitudes de um homem, de uma mulher de Deus, ela mostra totalmente diferente. Então se pressupõe o profeta Jeremias de que este povo, eles estão plantados na terra ao nosso lado. E eu digo assim, não me colocando ou nos colocando numa posição melhor do que de outros, mas muitas vezes nós temos essa visão.
de achar que os maus estão conquistando e aqueles que fazem o bem, parece que Deus dá castigo para quem faz o bem. É nesse sentido que Jeremias está orando. Senhor, eles estão plantando e prosperando. Eles dizem que amam o Senhor com a boca, mas as obras deles mostram que o coração deles está totalmente distante. Como pode, Senhor, isso está acontecendo? Versículo de número 3, vamos continuar nessa oração. Versículo 3. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. E, ó Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para o dia da matança. Porquanto tempo esta nossa terra ficará seca. Até quando o capim murchará e todos os pastos, os animais e as aves que estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem, Deus não vê o que estamos fazendo. Eu vou falar uma coisa para você. Eu acredito que para um pastor, como Jeremias era um pastor, um profeta, é muito dolorido, é muito dilacerante ver o povo sofrer. Ver as pessoas que nós acreditamos de verdade que são povo de Deus pagando um preço, sofrendo, sabendo que o Senhor é um Deus tão bom. Há muitos que preferem viver a maldade, como o próprio Jeremias está dizendo, olha Senhor, eles estão prosperando mesmo sendo maus. E nós estamos vendo que a nossa terra está sofrendo por conta destes maus e os bons estão pagando um preço altíssimo. Então veja que existem coisas que nós estamos focados. Vamos trazer para os dias atuais, tem dias que nós focamos em problemas que eles talvez até entristecem você. Você até desanima, você pensa em abandonar muitas vezes por conta da situação que você está vendo. Ó pastor, olha, é desanimador perceber que uns trabalham de verdade e outros só enrolam. Não tem gente assim? Pastor, tem gente que só enrola, tem gente que só engana, tem gente que só trapaceia. Mas está descrito que agora Deus vai trazer uma resposta para o Jeremias. E essa aqui eu espero de verdade, que seja uma resposta para mim e para você. Versículo de número 5 agora, ele fala diretamente ao coração de Jeremias e para nós também. Deus respondeu, Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Então o Senhor fala assim, Jeremias, o que realmente vai acontecer é muito mais sério do que você está vendo. O que vai acontecer, a devastação que vai acontecer em Judá, será muito maior do que essa que você está vendo. Então, olhando para o cenário atual, nós vemos pessoas maltratando umas às outras, nós vemos pessoas se levantando uma contra as outras, nós vemos pessoas que dizem uma coisa e fazem outra coisa, que são pessoas de bem na frente, viram as costas, elas maltratam, elas xingam, elas zombam. E Jeremias escuta uma palavra dura de Deus, você está muito fraco, Jeremias. Você está olhando para esse cenário, que não é fácil, achando que está difícil, porém vai piorar. Ele está dizendo, se essa sua luta, essa batalha que você está tendo, olhando para este cenário atual, está difícil, e quando vier e quando acontecer tudo que eu disse a você, quantas profecias das quais eu trouxe a você se cumprir, você vai desistir. Eu entendo que o Jeremias está ouvindo essas palavras com a intenção de que Deus queira preparar o Jeremias para coisas mais dolorosas, porque é necessário crescer. Às vezes nós olhamos para a situação e já pensamos em desistir, porque é difícil, o pleito é grande.
A batalha é grande, mas o Senhor está dizendo, olha, tem coisas que vão ser mais difíceis. Você está caminhando numa terra de paz, você está caminhando somente com os homens de guerra, os homens da terra, e você está sofrendo. Imagine quando você tiver que enfrentar um inimigo que é mais forte do que você pode vencer. Se você cansa andando junto aos homens, quando você tiver que correr ao lado dos cavalos, que correm muito mais rápido que você, que estão muito à frente de você, como é que você vai lidar? Então veja que Deus, ao invés de trazer uma palavra agora para poder combater aquilo que Jeremias está pedindo, ele fala, Senhor, eu quero que os injustos caiam, eu quero que eles vejam que o Senhor está com a gente, por que os maus estão fazendo tudo errado e continuam prosperando? Ele queria uma resposta positiva ao pensamento dele, à ideia dele. E vamos falar a verdade, quando as coisas saem do nosso controle, porque nós pressupomos no coração de que algumas coisas Deus deveria fazer do jeito que eu penso, segundo a minha justiça. Lembra da pergunta de Jeremias? Senhor, eu estou olhando para essa terra e eu sei que o Senhor é um Deus justo, mas com toda a sua justiça eu vejo os maus fazendo tudo errado e dando certo a vida deles e aqueles que fazem o bem sofrendo. Então, segundo a justiça de Jeremias, ele deveria então ver o bem para quem faz o bem e o mal para quem faz o mal. Em contrapartida, a resposta do Senhor é: vai piorar. A coisa não vai melhorar. Se você está vendo hoje o cenário atual, você vê as pessoas reclamando, pessoas deixando de congregar, pessoas virando as costas, pessoas que falam mal, pessoas que criticam, pessoas que estão desprezando a fé literalmente. Se hoje você está vendo isso, o Jeremias está tentando aprender agora com Deus. Deus está dizendo, olha, você tem que aprender a lutar guerras ainda maiores. Vai ter batalhas que vão vir à sua vida que você vai ter que estar mais preparado. Você vai ter que estar mais abastecido, mais robustecido na fé para enfrentar inimigos maiores. Então, a atenção de Deus se volta a tratar o coração do homem. O homem Jeremias, o pastor Jeremias, o profeta Jeremias. Vamos dizer agora aqui, trazendo para a nossa vida, o cristão, a cristã, você precisa crescer, porque coisas piores virão, lutas ainda maiores virão. Se você não consegue combater coisas naturais, do cunho natural da vida, se os homens mentem e você sofre, se as pessoas trapaceiam e você sofre, você se condói demais, vai chegar um momento que você, quando for enfrentar, por exemplo, as guerras espirituais contra os demônios, contra as hostes espirituais, nós temos que ter fé, nós temos que ter convicção, porque o diabo, está descrito em João 10, versículo 10, parte B do versículo. A Bíblia fala que o diabo, ele quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir. É uma escolha sua. Você vai aceitar a situação como está, vai ficar chorando da vida, vai ficar todo aí melancólicozinho? Não, você tem que se levantar. Porque virão coisas ainda mais difíceis. Não adianta você ficar com esse pensamento, o que adianta eu andar com o Senhor, me consagrar, sendo que todo mundo faz errado e eles conseguem viver bem, eu que faço tudo certo, eu fico sofrendo. Não fique com a sua ideia assim, porque você precisa aprender a engolir o choro. Você tem que aprender que você vai precisar vencer certas coisas na sua vida que hoje não está fácil, porém vai piorar. É um cenário degradante. Nós aprendemos com o Senhor, a volta do Filho do Homem. Ele fala lá em Mateus 24, que estariam o pai contra os filhos contra os pais. Haveria uma rixa, haveriam brigas, contendas, ódios, pestes, terremotos. Coisas ruins aconteceriam. E como estará a nossa fé? Como está a sua fé hoje? Pastor, eu não consigo ver essa maldade das pessoas e ficar calado. Eu fico mordido de raiva.
o Jeremias está ali fazendo a oração a Deus e aqui vem para nós a resposta. Jeremias, se você está sofrendo o que está acontecendo hoje, quando engrossar o caldo, então, aí você não vai aguentar. Se hoje você está vendo algo ruim acontecer, isso aqui não é uma profecia de caos. Não é para você pensar, então, o que adianta buscar já que vai piorar? Vai piorar. Porém, quem está com Deus vai ser guardado da calamidade. Vai ser guardado no dia mau. Deus protegerá você. Olha o versículo 6. Versículo 6 fala: até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversa de amigo. Você espera que as pessoas mudem, ainda que elas pareçam amigáveis para o seu entendimento, elas continuam com o coração distante. Mas vem aqui, deixa eu falar com você. Se você está vendo que essas pessoas não têm temor de Deus, quando uma pessoa deixa de congregar, quando uma pessoa deixa de orar, quando uma pessoa começa a fazer coisas que são erradas, não somente biblicamente, mas até mesmo para pessoas que não conseguem ter um contexto, entendimento bíblico, sabe que aquilo que a pessoa está fazendo é errado. Se ela não tem temor de Deus, se ela não tem respeito a Deus, você acha que ela vai respeitar você? É isso que Deus está falando, Jeremias. Deixa eu falar para você, até as pessoas que são seus familiares, até pessoas que se dizem seus amigos, são pessoas que quando você vira as costas, elas falam mal de você. Então o que Deus está tentando mostrar? Não é para você confiar nos homens, não é para você olhar para a justiça natural das coisas que vai acontecendo segundo os homens. Ah, pastor, mas os homens fazem escolhas. A Bíblia fala que o homem pode se preparar, mas quem traz a resposta é Deus. Eu preciso estar pronto. Veja o mundo mal em que nós vemos às vezes, e isso tem acontecido muito. Os homens planejam coisas que às vezes são duradouras por décadas para fazerem os seus astutos intentos malignos funcionarem em toda uma sociedade. Para que as pessoas se corrompam, para que as pessoas se desviem daquela vontade de Deus, para viverem a vontade daqueles que estão planejando com lisonjas, com a boca, né? Ela abre a boca com toda alegria, ela até motiva as pessoas com promoções, com coisas que agradam os ouvidos, mas a intenção delas é apunhalar pelas costas. Eu vou ler de novo o mesmo texto, 5 e 6, agora assim na Ferreira de Almeida, o mesmo texto. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Ele está dizendo, se na terra de paz você está com esse teu coração tão desnutrido de fé, tão enfraquecido, quando chegar um tempo que a terra vai trazer guerra, vai trazer luta, como que você vencerá o passar do Jordão? Quando o Jordão estiver transbordando, que não tem como passar em seco, que não tem como nadar, o que vai acontecer com você? É isso que Deus está chamando a nossa atenção hoje. Você está achando difícil? Provavelmente você não entendeu ainda que o Senhor guarda você neste tempo mau, no tempo bom. Deus guarda a nossa vida, mas nós não podemos criar expectativas sobre coisas, sobre as pessoas. Inclusive, o Jeremias escutou, até os seus familiares, eles se levantam contra você. E o Jeremias é um homem de Deus. Jeremias, ele está ali trazendo, vamos dizer assim, uma reclamação, né? Senhor, eu estou reclamando aqui, eu estou querendo saber por que eu vejo pessoas que não fazem o que eu faço, estão melhores que eu. Elas estão chegando onde eu não consigo chegar. Se eu estou vendo que o pior pode chegar a qualquer momento, eu tenho que estar preparado. Você entendeu que tem que orar?
Você entendeu que tem que levar sua família a buscar a Deus? Você entendeu que é necessário você consagrar, se santificar? Então se santifique. Não espere que alguém ensine ou incentive você a fazê-lo. Porque até algumas pessoas que te incentivam a fazer não estão tão bem com Deus quanto parecem. Então você precisa crescer. A tônica da mensagem é: Jeremias, você tem que ser mais forte. Você está me ouvindo agora, você pode falar o seu nome, eu digo o meu. Jefferson, você tem que crescer. Você tem que ser mais forte. Porque os dias, eles a cada dia que passam, vão promover situações que a gente vai olhar pensando: puxa vida, olha como que as coisas estão injustas. Olha como as coisas são diferentes do que eu penso. Então, escute as palavras do Jeremias e escute as palavras de Deus. Jeremias, ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor sempre é justo. Quando o Jeremias começou a orar, ele leva ao coração de Deus a sua oração e fala: Senhor, eu sei que se eu tentasse falar de justiça, de qualquer coisa que o Senhor faz, eu sei que o Senhor sempre vai ter uma palavra, porque o Senhor sempre está certo. Então entenda, quem está errado é você. Você está errado. Você se deixou levar. Ah, pastor, sabe, eu canso de ver as pessoas errando. E eu vou dizer para você, você vai cansar mais. Por isso que o Jeremias escutou: se você está cansado por ver as falhas dos homens, e quando você tiver coisas mais profundas, mais sérias para lutar? Você tem que lutar sobre a sua vida, sobre a sua salvação, que é o bem mais importante. Se você ficar apegado a essas coisas, pode ser que você se perca. Sua fé tem que crescer para poder lutar contra coisas mais pesadas, mais difíceis. E só tem um jeito de crescer essa fé: é você confiar em Deus, você continuar olhando somente para Jesus. Aí a sua vida vai ser uma vida que vai sempre alegrar a Deus. Mas não se esqueça, Deus está aguardando você. Ainda que pareça injusto, Deus sempre, Ele é bom, Ele é sempre justo para com o seu povo. Amém? Então, se você pensa que está difícil, eu não estou aqui para te falar algo para entristecer você, mas pode piorar. E se você continuar fraquinho, desculpa, eu vou usar uma palavra aqui, não se sinta mal pelo que eu vou te falar, mas se você continuar se fazendo de coitadinho, de fraco, de que não consegue, que não pode, você vai sofrer ainda mais. Porque você vai para um lugar, para um estado na tua alma emocional de abatimento. Então, se levante, ore a Deus e confie no Senhor, porque Deus vai guardar você mesmo que precise passar por um tempo difícil na sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos clamar aos céus? Feche seus olhos, pegue o copo com água e oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós chegamos ao Senhor diante deste momento de oração, ao qual, meu Deus, centenas de pessoas estão ligadas conosco agora, de perto, de longe, pela internet, pela televisão. E eu peço, meu Deus, que o Senhor coloque uma unção nestas águas a qual nós oramos. E peço que, assim como está descrito no livro de Atos, capítulo 11, que o apóstolo Paulo enviava retalhos dos aventais para que ele pudesse levar aos doentes, e os doentes seriam curados, e assim acontecia. Eu peço, Pai, que a unção que é derramada sobre essas águas traga a cura para o doente, traga libertação para aquele que está, meu Deus, passando crises, os demônios estão atormentando a vida dessa pessoa. Pai, eu peço que nestas águas haja cura completa em nome de Jesus. Pai, quando essa pessoa beber, que ela seja livre. Quando esta água, meu Deus, entrar na boca desta pessoa, ou até quando ela passar desta água sobre um local que tem uma enfermidade, que a cura completa chegue em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio, e beba desta água em nome de Jesus.